Sabe quando você encontra uma ideia na juventude, que é uma parada que parece brilhante, tá? Uma parada que parece muito inteligente de falar e tal, só que depois você para no exército quando tá mais velho, quando tá com uma vida mais envolvida, e você começa a pensar que talvez não fosse uma parada tão brilhante, assim, tão genial assim quanto você achou que fosse na época, né? Eu acho que para mim o exemplo maior dessa ideia é essa teoria, né, do alce existencial. É um nome meio bobo, né, mas basicamente é o seguinte conceito. É uma ideia que o Peter Wessel Zepf, que é um filósofo, né, europeu, provavelmente estou falando o nome dele errado, porque é um nome em outra língua, eu não sou muito bom em falar nomes de idiomas que eu não conheço muito bem. O Peter, ele criou essa teoria em que ele dizia que, de forma semelhante ao alce irlandês, né, que é essa espécie de alce que era gigantesco, que tinha um chifre enorme, o alce desenvolveu esse tamanho gigantesco, esse chifre imenso, para atrair fêmeas ou para se defender, mas eventualmente esse chifre virou um atraso na vida do bicho até o ponto em que ele se tornou extinto, porque a vida dele era muito difícil, ele era muito. O chifre era um grande inconveniente, atrapalhava a vida dele, ao ponto em que a espécie inteira começou a se atrapalhar com esse chifre e eventualmente foi extinta. Então o que o Peter faz é associar essa característica do alce, né, ao ser humano, só que usando a consciência, né, a inteligência humana como se fosse o chifre, no caso, dizendo que a inteligência humana foi extremamente necessária para a sobrevivência da espécie, para poder produzir, poder sobreviver, mas que eventualmente essa consciência se tornou um peso na gente e a gente começou a desenvolver depressão, ansiedade, começou a questionar muito a vida, né? Surgiu o niilismo, tudo isso porque a gente começou a pensar demais nas coisas. Como a nossa vida ficando mais fácil, a gente foi começando a desenvolver pensamentos e questionamentos que eventualmente levavam a gente a essa vida mais depressiva, mais triste. Se você acompanha aqui o canal, você provavelmente já viu aquele vídeo que eu postei um tempo atrás do Yuna Bomber, né, na época que eu estava fazendo um vídeo com câmera ainda, em que eu falei que o Yuna Bomber tinha essa teoria que era o Power Process, né, o processo de poder, onde ele descrevia que o ser humano no passado ele tinha um objetivo, ele cumpriu o objetivo, ele era recompensado por isso, e ele se sobrevivia graças a isso. Conforme os desafios diários da humanidade foram se tornando cada vez menos ligados à sobrevivência, esses objetivos acabaram perdendo o sentido com o tempo, se tornando coisas meio que tipo desnecessárias e fazendo você se questionar cada vez mais a necessidade de fazer essas coisas, né? Ele ainda usa o exemplo dos esportes como sendo tipo uma tipo de escapismo, uma fuga, né? Uma criação de um objetivo fake para você poder se manter ocupado. E hoje em dia eu vejo essa teoria do alce existencial, né, da mesma forma que eu vejo essa parada do Power Process, né, que é uma parada, tipo, é uma teoria que está correta de certa forma, mas que falta alguma coisa. Eu não sou ateu, mas eu consigo ver claramente que existem ateus no mundo, né, pessoas que não acreditam num sentido para a vida, pessoas que já pensaram, que já se questionaram sobre não haver sentido na vida, e que não são deprimidas, não são pessoas que têm uma tristeza na mente delas, né, pensando constantemente em se matar por causa disso e tal. E isso, para mim, já meio que refuta essa teoria do auxílio especial por causa disso, né, cara? É impossível que a teoria se confirme se ela não se replica constantemente. E parte do problema que eu acredito que ele não esteja colocando na equação da teoria foi também uma parada que comentei lá no vídeo na Bomber também, né? Que é. Ele esquece de quantificar uma parada muito importante para esse pensamento dele, que é o seguinte: boa parte do sentido da nossa vida é dado dependendo das condições em que a gente vive, né, cara? Por exemplo, se você vive uma sociedade mais unida, é mais difícil você sentir essa falta de sentido, né? Por exemplo, outro dia eu estava vendo um vídeo sobre um garoto que era Amish, né? Ele estava reagindo a um vídeo de reação, um react, né? Um garoto Amish, que é pessoal que vive isolado em fazenda e tal, religioso, reagindo a um vídeo de um morador de rua falando como era difícil morar na rua. E o garoto ele não conseguia compreender como é que essa comunidade onde ele vive não constrói uma casa para ele. Se ele não gosta de viver na rua, por que ele não faz uma casa? A cabeça do garoto ele não consegue entender que existem leis de urbanismo que dificultam o mercado imobiliário de construir mais casas porque isso reduz o valor dos imóveis já existentes. Porque na cabeça do garoto, se a pessoa tem um problema, ela vai lá e resolve simplesmente assim. Porque ele também vive numa comunidade, aqui os Amish são muito famosos por construir celeiros, construir casas e tal para a comunidade. Uma pessoa que vive numa sociedade como essa, uma sociedade como os Amish, é muito difícil você conseguir desenvolver esse sentimento de falta de sentido. Mesmo em sociedades que não são tão religiosas assim, sociedades que têm essa união maior, que tem essa maior conectividade entre as pessoas,
é bem mais difícil você desenvolver esse pensamento de que nada tem sentido, porque você vê o sentido pelos outros e por si mesmo, né? Você fazer parte de uma comunidade. Então, essa teoria de que a pessoa, ela, por ver uma falta de sentido na vida, necessariamente vai ficar deprimida, vai ficar triste e vai querer se matar, levando eventualmente à extinção da raça humana, acaba parecendo uma parada muito mais ridícula do que originalmente parecia, né? Eu ouvi pela primeira vez sobre essa teoria em 2013, eu acho, eu tinha uns 13 para 14 anos. E essa é aquela época que a gente começa a questionar algumas coisas, começa a filosofar um pouco mais, né? Então a gente começa a achar que é inteligente. Aí vem uma parada dessa e pensa, cara, isso aqui é a parada mais genial do mundo, né? É igual você ler Nietzsche quando você está no final da adolescência e se identificar que você é niilista, sendo que Nietzsche nem niilista era, né, cara? Você está descrevendo como as pessoas se comportam na modernidade. Parece o tipo de coisa que um fã de Rick and Morty vai ver e achar muito profundo, sabe? Mas então é isso aí, o vídeo é um vídeo mais curto. Só queria realmente comentar sobre essa sensação de você rever uma coisa que você achava brilhante na adolescência e reinterpretar como adulto e ver como isso é uma parada bem burra, na verdade. Você é aquele meme do você se olhando no passado e vendo o quão burro você era. É isso aí, então, pessoal. O vídeo de hoje foi isso. Se você gostou, deixe seu like, comenta aí também se você tem alguma coisa a acrescentar. Fala se você conhecia a teoria do alce diferencial, se você já ouviu falar dessa teoria, se você conhece alguma ideia filosófica semelhante aí que já foi abordada em algum outro estudo e tal. Se você acha o trabalho aqui do canal bem feito, se você queria que ele fosse melhorado, se você acha que eu mereço alguma coisa para continuar o meu trabalho aqui, considere fazer uma doação para o canal pelo nosso QR Code aqui do LivePix. Qualquer doação é feita, até R$ 1. Pode fazer que a gente vai receber com carinho. Se você quiser fazer uma pergunta pelo LivePix também pode. Lembrando que os comentários eu me respondo. Mas deixando claro que se você for falar uma besteira, se você for fazer a gente de forma agressiva, eu vou responder de forma agressiva também. É isso aí então, valeu, falou, fui!